Queridos, nós estamos numa série de mensagens sobre porção dobrada, né? E hoje o apóstolo Martim nos direcionou para que falássemos sobre Páscoa, a restituição dobrada de Deus em Cristo. Consegue entender? A Páscoa é mais do que uma celebração. É a revelação de que em Cristo Deus venceu aquilo que parecia irreversível, o pecado, a morte eterna. Onde havia perda, Ele estabeleceu restituição. Onde havia morte, Ele trouxe vida. Muitas pessoas ainda enxergam a cruz apenas como um fim. Mas ela é, na verdade, um ponto de virada da história. Jesus na cruz assumiu o lugar da nossa perda, daquilo que estava designado a nós, e nós perdemos. Perdemos o jardim? Não, nós perdemos a presença dele. E o Senhor, então, pela ressurreição, nos permitiu que pudéssemos sermos reconciliados à presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Ele reinaugura com a ressurreição uma nova era de restauração e de esperança. Tanto que é uma nova era que nós vivemos a ser desse antes de Cristo e depois de Cristo. O mundo todo vive essa nova era depois de Cristo. A restituição através de Jesus não aconteceu por acaso. Nada é por acaso. A Bíblia toda, de capa a capa, revela o tempo todo a Cristo, ao momento em que Ele vem, morre, ressuscita e traz a vitória do reino dos céus, onde Ele reina. E nós hoje já temos acesso ao reino. Que coisa maravilhosa. E Ele diz o quanto Ele é justo, zeloso, cuidadoso, que não ignora o que aconteceu na história, mas também não ignora o que acontece na sua história, na sua vida. Ele é um Deus que vê a história no macro e vê a história no micro, na individualidade. Ele não ignora a perda do homem da presença e a perda da sua vida na presença dele, porque todos nós, queridos, nascemos em pecado, nascemos por Adão. Não há outra forma de sermos reconciliados quando nós tomamos consciência e cremos em Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados e então nós somos reconciliados com o Pai. Mas até então, como diz a Bíblia, todos nós nascemos em pecado. Ok? Então a restituição não depende na sua vida de circunstâncias. A restauração da sua vida de alegria, de paz, de vida abundante, não depende das circunstâncias, não depende do seu trabalho, não depende do seu dinheiro, não depende dos seus bens. Depende de quem? Da sua fé em Jesus Cristo.
isso, não apenas recuperamos as nossas perdas, mas também nós somos conduzidos a um lugar de restauração que revela a bondade de Deus e a sua justiça. Tudo isso pela fidelidade de Jesus ao Pai e pela fidelidade de Deus em Cristo por você, que Ele morreu. Consegue entender isso? Isso é muito importante que você saiba, que foi a fidelidade dele de enfrentar o cálice, né? Como ele mesmo disse: Senhor, Pai, se puderes, passa de mim esse cálice. Mas ele orou, se fortaleceu no Pai, enfrentou a cruz, venceu e disse: está consumado. Vocês podem imaginar o tamanho da importância disso naquele dia. Você pode se transportar àquele dia. Nós estudamos aqui sobre as 3 cruzes. Um da direita escolheu o Senhor e o outro não. A salvação é por uma decisão. O poder é dele, a escolha é dele, o chamado é dele, mas a decisão é sua. Então, queridos, a justiça, a bondade só pode ser acessada através da fé em Cristo Jesus. Ele é o centro da redenção e Ele é o centro da restauração da sua vida. Não é simplesmente que você foi salvo, amém, tem vida eterna, amém, e agora? Agora há uma restauração ao seu dispor, há uma restauração ao seu dispor. A ressurreição carrega uma verdade poderosa. As perdas, como foi a perda da presença, não são o fim. As perdas da sua vida por conta do poder das trevas, do pecado, não são o fim. Mas elas são cenários de restituição. E cenários de restituição em abundância. Eu vim para dar vida em abundância. Abundância. Receba abundância. Aleluia. Obrigada, Jesus. A sua dor é matéria-prima para a glória de Deus. Deus é tão bom, tanta sabedoria, que Ele usa tudo em nós para a glória dele. Inclusive a sua dor, Ele restaura tanto a sua vida, que Ele usa como matéria-prima para que você seja uma luz em todos os lugares que você for, da restauração, da restituição, da reabilitação. Ele te reabilita. Sabe quando você acha que você não tem mais nada para viver? E você não tem nada de bom e você não tem habilidade nenhuma, Ele te reabilita a ser frutífero, a ser próspero, a ser um instrumento de bênção neste mundo. Quando você acha que perdeu tudo, que não há mais nada, Ele vem, te enche, te restaura, te renova e reabilita. E restaura todas as coisas. Por que restaura? É isso que nós vamos ver. Porque pela fé nós fomos transportados para esse reino de vida em abundância. Nós fomos habilitados por Deus para viver as bênçãos dele, as bênçãos através dele. Vocês lembram que eu sempre falo para vocês quem é o nosso Deus, quem nós somos nele e quem nós somos através dele. O resumo é sempre isso. E ele nos habilita para nós somos através dele bênçãos infinitas.
Mas o que é muito importante, que Deus tem aliança com aquele que tem aliança com o Filho. Tudo está no centro, que é Jesus. Então, nessa mensagem nós somos convidados a ir além da memória da ressurreição e entrar na experiência daquilo que a ressurreição liberou. Amém? Em Cristo, Deus não apenas nos salva, mas Ele também cura o nosso coração, mente e coração, restaura a identidade, e Ele nos devolve o propósito e nos conduz uma vida que transborda. Ok? Então Deus não tem aliança com quem não tem aliança com Cristo. Não há restauração fora do Filho. Não há salvação fora do Filho. Não há restituição física, espiritual, civil fora do Filho. Ninguém usufrui das promessas de Deus se não estiver no Filho. Cristo é o Filho do amor de Deus. Só usufrui da restauração quem crê no Filho. A aliança eterna foi dada a partir do momento em que o Pai aceitou o sacrifício do Filho para a redenção da humanidade. Então, queridos, a salvação, a redenção da humanidade, a ressurreição passa por Israel. Como disse a samaritana, a salvação vem dos judeus, passa pelos judeus, passa por Israel. Nós sabemos que Deus constituiu um povo a partir de Abraão, Isaac, Jacó, as tribos, e vocês sabem muito bem de todo o caminhar do povo de Israel, até quando os gentios são inseridos. Mas por que você está falando isso? Porque eu quero ler com vocês Isaías 61, para que você entenda isso com uma particularidade muito importante para a sua vida. Amém? Vamos ler Isaías 61, de 1 a 8. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Presta bem atenção. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Esse texto de Isaías 61 foi lido por Jesus Cristo em Lucas 4. Ele entrou na sinagoga em Nazaré, cidade dele, onde ele não era reconhecido. Ele se senta na cadeira de Moisés, onde havia pouquíssima gente. Mas é dado a ele o rolo de Isaías. Não é que Jesus foi lá e escolheu. Foi dado a ele. Era costume das pessoas, dos homens irem à sinagoga, e era dado para eles lerem. Não havia como nós temos hoje, livro tal, livro tal. Mas era dada a palavra. Então foi dado Isaías 61 e ele leu este texto. E assim que ele terminou de ler este texto, ele disse: hoje se cumpriu em mim esta promessa. Jesus foi um dos que mais falou sobre o livro de Isaías. Isaías é um profeta que o tempo todo remeteu a profecia a Jesus, ao futuro que viria. E ele disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Esse Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus foi ungido, ele é o ungido do Pai. A unção estava sobre ele para pregar as boas novas, as boas notícias. Uau! Jesus estava chegando, dizendo: olha, eu tenho boa notícia. Como é bom alguém chegar e ter boa notícia, não é? Amém. Como é difícil alguém que só traz más notícias e não tem esperança. Porque é difícil
quando você vê que a pessoa tem a visão dela limitada, traz a má notícia e ali é o fim. Por isso que a ressurreição é importante a gente entender que nenhuma perda na sua vida é o fim. Porque há sempre a possibilidade de restauração. E eu estava vindo, vocês sabem que eu viajo muito, né, de São Paulo e Ilhabela, a minha avenida Tamoios, né, não é nem uma estrada, é uma avenida. E todos vocês, como eu, temos uma companhia, né? E eu mudei a companhia da má notícia, né? Porque o Waze só traz má notícia, né? O tempo estimado no engarrafamento, 2 horas. Perigo à frente, tempestade à frente, mau tempo à frente. Eu falei, pelo amor de Deus, consiga esse negócio. Porque não importa o que vier pela frente. Né? A ponte da frente aí caiu, não tem problema, o Senhor vai me levar com asas como ar. A tempestade está vindo, não tem problema, o Senhor vai me levar a passar na tempestade. O mau tempo está vindo, não tem problema, eu sei que vou conseguir passar um mau tempo. Porque senão a gente vai, eu vou perceber que eu estava com eles falando assim, meu Deus, quanta má notícia, né? Sendo que o Senhor é que me leva e o Senhor é que me traz de volta. A minha confiança está em o Senhor que governa a minha vida, que tem a soberania e o controle. Então, nós precisamos saber assim, puxa vida, em meio ao caos daquela época que eles estavam vivendo, em Isaías, eles estavam cativos, presos para serem libertos, eles estavam na Babilônia ainda. Quando Jesus vem e se apresenta, eu trago boas novas, lá em Lucas 4, eles estavam também sofrendo com os romanos, opressão dos romanos. Então, eles estavam o tempo todo em sofrimento. E aqui o Senhor diz assim, Deus me ungiu para trazer boas novas. A quem? Aos quebrantados de coração. Aqueles que estão aflitos, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão com medo, aqueles que estão inseguros, aqueles que estão perdidos, sem direção. Ele é a boa nova sempre para a sua vida. Ele sempre tem uma boa notícia para você, de virar a chave daquilo que você acha que é o fim para o recomeço. E aí então ele diz assim, pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Aqui há uma diferença. Quebrantados para quebrantados de coração. Quebrantado de coração, que ele tem arrependido. A proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade aos algemados. Isso significa algemados porque eles estão em prisões, aos cativos que estão escravos, presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. O Senhor Jesus, em Lucas 4, ele omite o dia da vingança. Veja, isso é muito importante, preste atenção. O Senhor fala, eu vou apregoar, eu vim pregar para vocês o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Por que lá na frente, em Lucas 4, ele omite o dia da vingança? Porque o dia da vingança, querido, é o dia do juízo final. O ano aceitável do Senhor remete ao jubileu. Vocês sabem que é o jubileu, a cada 50 anos, aqueles que eram escravos eram libertos, aqueles que tinham dívidas, as dívidas eram pagas, eram perdoadas as dívidas. Então o Senhor é o ano aceitável. Ele está dizendo, eu sou o jubileu, que liberto as pessoas das suas dívidas, que liberto vocês da escravidão,
que libertam vocês de todas as prisões e opressões que foram impostas pela vida sobre vocês. O ano aceitável do Senhor é totalmente contrário, oposto ao dia da vingança. Porque aqui eles estão falando do dia da vingança. Então, o ano aceitável é o ano da graça. Porque o dia da vingança é o dia da condenação. O ano aceitável é o dia de águas vivas. Mas o dia da vingança é o dia do fogo consumidor. O ano aceitável é o dia e o tempo da graça. Mas o dia da vingança é o dia da condenação. O ano aceitável é o ano da alegria, em que não haverá choro, não haverá lágrima. Mas o dia da vingança será o dia do choro e ranger de dentes eterno. O ano aceitável do Senhor é o céu, a face de amor resplandecente. Mas o dia da vingança é o inferno, é a face da ira do Senhor resplandecente no inferno. Então nós temos aqui Isaías dizendo: eu vim apregoar graça e juízo, céu e inferno. Vocês precisam escolher, vocês precisam se decidir. Porém, lá em Lucas 4 ele só disse: eu sou o ano aceitável do Senhor, eu vim libertar vocês, porque o dia da vingança fica lá para frente, quando eu retornar. Porque a porta da graça, querida, está aberta hoje. A porta da graça ainda está aberta. O ano aceitável do Senhor está aberto. Mas chegará o dia em que ela se fechará. Amém? E aí ele diz assim: a consolar todos os que choram, impor sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria. Olha a situação deles no cativeiro. Eles estavam chorando, mas o Senhor veio pôr em Sião uma coroa em vez de cinzas sobre aqueles que estavam em lutos, óleo de alegria em vez de pranto. Não havia alegria, havia pranto. Não havia louvor, havia espírito angustiado. A fim de que se chamem carvalhos de justiça. Carvalhos de justiça é uma árvore frondosa, forte, com uma raiz muito profunda, plantados pelo Senhor para a sua glória. Carvalhos de justiça são árvores fortes, que não se abatem com qualquer coisa, qualquer vento, qualquer tempestade. E aí, olha o que ele diz sobre o que nós seremos a partir do momento em que o Senhor nos restaura, um ano aceitável do Senhor. Nós edificaremos os lugares antigamente assolados, restauraremos diante destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. O que ele está dizendo aqui? Que tudo que foi destruído vai ser restaurado. Que tudo que foi assolado vai ser renovado. Você pode entender que essa promessa é para mim e para você. Amém. Tanto coisas que ocorreram nas nações. Na nação de Israel que foi destruída, quantas vezes ela foi destruída e foi restaurada? Todas as vezes que ela foi destruída, ela foi restaurada novamente, ela foi renovada. Assim como na sua vida, o Senhor quer restaurar e renovar a sua vida. E transformar as perdas
em vida em abundância, que a perda não é o fim, mas é um recomeço, é uma restauração, é um renovo, porque Ele é o renovo, Ele é o remendo Cristo. Você pode imaginar o que é isso sobre a sua vida, porque a sua vida passou por momentos de assolações, e Ele quer edificar. Quantas vezes Israel foi destruída e hoje eles têm terra? Hoje eles são um povo próspero. Hoje você conhece que Israel é um povo que a medicina é próspera, a ciência é próspera, a tecnologia é próspera, a terra é próspera, em meio ao deserto a terra frutifica. É o Senhor que faz todas essas coisas, não porque o povo é bom, mas por conta da fidelidade a Israel. O seu Deus, o meu Deus é fiel. Amém. Com a terra, com as nações. Ele é o amado das nações. Ele é o amado da sua alma, amado da sua vida. Ele restaura todas as coisas na sua vida. E aí ele diz assim: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as igreja, comereis as das nações. Por que você tem tanta dificuldade de falar riquezas? Você olha para o Senhor e o Senhor é um Deus pobre, é um Deus de escassez, é um Deus pequeno, é um Deus que não tem poder. Uau! Queridos, comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, ou porção dobrada. Em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Deus é um Deus de restituição. Deus é um Deus de renovo, restauração. Ele instaura na sua vida coisas novas, coisas boas e riquezas. Por quê? Vamos entender aqui. Por que ele falou aqui? Vós sereis chamados sacerdotes. Então, assim, em lugar da vossa vergonha, desfrutarão da porção dupla de honra, como falou o irmão em outra versão. Terão prosperidade em dobro em sua terra e alegria sem fim, pois eu, o Senhor, amo a justiça. Verso 8. E odeio o roubo e a maldade. Preste atenção no seu Deus, ele odeia a injustiça, porque ele ama a justiça, odeia o roubo e a maldade. Recompensarei meu povo fielmente, farei com ele aliança permanente. Seus descendentes serão reconhecidos e honrados entre as nações. Todos saberão que eles são um povo abençoado de Deus. Queridos, sabe o que significa esses sacerdotes? Quem é sacerdote? Raça eleita, nação escolhida. Amém? Quando nós olhamos para a primeira Páscoa, que eles são libertos do Egito, o que acontece com os primogênitos? O Senhor passa o anjo da morte e os primogênitos são mortos. Para que isso fosse restaurado, reconstruído, renovado, Deus separa os sacerdotes da tribo de Levi para ele. Veja que incrível, o Senhor separa o sacerdócio e diz: olha, vocês não vão ter a terra, vocês vão me servir, vocês vão falar comigo,
vocês vão estar na minha presença, porque vocês vão poder entrar no templo, os sacerdotes vão poder entrar, o sumo sacerdote vai poder entrar no Santo dos Santos. Então vocês vão ter novamente a minha presença. Quem que carregava a arca? Quem que carregava a presença? Os sacerdotes. Então vocês são os meus primogênitos. Por quê? Nós somos coerdeiros com Cristo na primogenitura. Jesus morreu como unigênito, ressuscitou como primogênito. O nosso irmão primogênito, ok? Mas quando a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros, o Senhor está trazendo para o sacerdócio a herança de que seremos sempre sustentados por Deus. Porque o sacerdócio não precisava trabalhar, ele recebia os dízimos, as ofertas, e ele teria permanente herança do Pai. Amém. Consegue entender porque o primogênito recebia o quê? A porção dobrada. E nós, como cordeiros em Cristo, recebemos a porção dobrada de tudo do Pai, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, quando tivermos nosso corpo glorificado, porque nós pertencemos ao reino dos céus e teremos um dia o nosso corpo glorificado. Nós já pertencemos ao reino, mas ainda não totalmente vivemos no reino. Mas já pertencemos ao reino. A restauração já está sobre nós. Então, emocionalmente, nós também temos a cura, porque nós não passaremos pela morte, mas sim viveremos em toda a restauração e cura da nossa vida. Está em Cristo Jesus, que cura as nossas emoções, a tristeza, a dor, as perdas, são todas transformadas pela vida dele em nós. Pela vida em nós, pela vida em nós, porque eu e você recebemos algo extraordinário, que é o Espírito do Senhor está sobre mim, ok? O que aconteceu? Nós somos o tabernáculo. Portanto, a vida de Cristo em nós te deu a oportunidade que durante a sua dor, durante a sua perda, durante as suas dificuldades, durante a sua escassez, você tem alegria, você tem esperança, você tem vida, você tem força, você tem sabedoria, você tem dons, você tem portas abertas, você tem novas conexões para vencer qualquer dificuldade, porque Ele está sobre você. E Ele que vem restaurar a sua vida. Por isso, queridos, a Páscoa é uma restituição dobrada, porque tudo de Cristo vem para nós. Toda a herança de Cristo vem para nós. Toda a sabedoria, todo o poder no nome de Jesus, toda a abundância, toda a vida de Cristo em nós. Então não há o que você possa se preocupar na sua vida que você não vai vencer. Todas as tribulações e angústias e tristezas temporárias, porque a sua vida, a promessa e a fidelidade é que você viverá com Ele eternamente. E ainda nesta vida você já tem a restauração e a restituição, ok? Agora eu quero lhe falar algo dessa herança maravilhosa que Ele vai trazer. Observa quando alguém faz uma injustiça sobre você. Eu tenho certeza que você já passou, assim como eu, que a única que não passou é a Manu, viu? Não vai passar em nome de Jesus? Mas tem uma palavra em Provérbios, Ricardo, Provérbios 30 e 31, que diz assim, esse princípio: não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome? Vou repetir. Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se? Provérbios 6.
Provérbios 6, 30, 31. Está certo agora? É que eu vou virar as costas. Entendeu? Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome? Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens de sua casa. Você já está pensando naquele que te deve, né? Mas não é nada disso. O Senhor está dizendo aqui que Ele é um Deus justo, que ninguém vai ficar impune dos seus roubos, da sua injustiça, da sua corrupção, das suas maldades. Não ficará impune, porque a gente pensa, né? Ah, não aconteceu nada, me roubou, fez tanto mal, e está lá, está super bem de vida, e você fica... Não. Perdoe, porque essa é a sua parte. Porque quem te restitui é o Senhor. Essa pessoa vai pagar 7 vezes. Lembra de Zaqueu? O que aconteceu com Zaqueu? Restituiu as pessoas que ele roubou 4 vezes mais. Mas nosso Deus é um Deus que revela isso de uma forma muito clara. Que o inimigo não somente perde, mas ele paga. E não é que ele vai perder, mas ele vai pagar 7 vezes mais. Agora, nosso Deus é um Deus que restitui na sua vida, seja nesta vida aqui ou na vida eterna, porque não importa, você não tem mais uma vida aqui, uma vida lá, você já tem uma vida eterna, você já vive as benesses da vida eterna. Você precisa entender isso, querido, para que isso não te cause medo. Você já vive um Deus que te traz oportunidade de restaurar no trabalho, de restaurar na família, restaurar o seu casamento, restaurar o seu relacionamento com seus filhos, restaurar a sua casa. Ah, mas na minha casa não aprenderam sobre Jesus. Comece a falar de Jesus. Ah, mas o meu casamento sempre deu errado. Comece a orar pelo seu casamento, comece a perdoar, comece a amar, comece a ter transformação, porque isso é possível. Alguém crê. Porque você tem tudo de Deus, a sua força, você tem a sabedoria, você tem dons, talentos para mudar completamente o cenário da sua dor. Aquilo que você acha que não tem mais jeito, tem jeito em Cristo Jesus, porque quando Ele vem sobre você, não há poder das trevas que possam limitar o seu crescimento. Seja na área financeira, seja na área da restauração, seja na área da cura, amém? Amém. Cura de câncer, cura de doenças, cura de enfermidade. Ah, mas o Senhor às vezes não cura aqui, mas traz a vida eterna. Amém. Glória a Deus. Ah, mas às vezes eu não vou receber tudo que eu recebi, que eu perdi em dinheiro, mas você tem todas as riquezas ao seu dispor do reino de Deus. Se nós orarmos e crermos, nós comeremos o melhor desta terra. Queridos, ninguém vai para o céu não, viu? Deixa eu te contar, ninguém vai para o céu. O céu vai descer. A nova terra, a nova Jerusalém virá e nós viveremos aonde? Aqui. É o céu que vai descer. Ninguém vai. Você já fica. Já fica para novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra aqui. Amém? Amém. Porção dobrada é algo que o Senhor tem. Porque não haverá choro, não haverá alegria. Queridos, eu não sei você, mas eu de verdade, quando eu me deparo com uma tribulação, com uma dor, né? Que eu sempre brinco com as velhas e falo, não acredito. Vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Porque há um Deus que tem no controle. Há um Deus que vive em mim, que tem meu controle, que tem o controle de todas as coisas, mesmo que for dolorido, Ele de alguma forma vai restaurar. Amém. Ah,
Deus tem vida eterna. Aleluia. Deus te dá toda a condição de você emocionalmente ser restaurado. Restituição de recursos, restituição espiritual. A porção dobrada, lembre-se, é a porção que está relacionada à fé em Cristo Jesus. Terminando aqui, a restituição dobrada glorifica a Deus. Queridos, tudo que glorifica a Deus é aceitável ao Senhor. Existe por aí, vocês sabem muito bem, a teologia da prosperidade. Então, é assim, se você vier aqui, der o seu dízimo, então o Senhor vai te abençoar. Se você não der o dízimo, você está lascado. O Senhor não vai abençoar. Isso é um amém? Mentira. Por que, queridos? Quer dizer que se eu venho aqui e dou o dízimo e recebo em dobro, quer dizer que a glória vai ser de quem? De Deus ou minha? Vai estar condicionada a mim, né? Então eu vou me orgulhar, porque eu vou falar, tá vendo? Eu que dei o dízimo e o Senhor foi lá e me restituiu. Então eu vou me achar, né? Que a glória é minha, que o poder fui eu que fiz. O dízimo, queridas, as ofertas, é quando você reconhece que Ele é o provedor de tudo. Você está com alegria, porque você sabe que a provisão vem dele. E mesmo que não venha, você continua adorando o Senhor com seus dízimos e ofertas, porque no momento certo Ele vai restaurar todas as coisas na sua vida, porque tudo que Ele está fazendo é fazendo um crescimento na sua vida, para que você entenda quem Ele é e para que você viva debaixo deste domínio, soberania e controle, que o controle é dele. Mas muitos de nós, agora não minta para você, você quer ter o controle. Você quer ter o controle de quanto você dizima. Você quer ter o controle de quanto você oferta. Você quer ter o controle de quando você vem na igreja, quando você não vem na igreja. Você quer ter o controle de quando você vai na célula, quando você não vai na célula. Você quer ter o controle de quem você ouve, qual pastor que você ouve. Você ouve só o que você quer. Às vezes tem uns pastores muito legais, amaciantes, que amacia o pecado, está tudo certo, não tem problema, e você continua querendo ter o controle da sua vida. Eu não quero ficar nessa igreja porque tem aquele que eu não gosto, eu não quero estar nessa igreja porque a cadeira não é boa, e assim a gente acha que a gente tem o controle, e a gente não aceita o controle do Senhor. Porque Ele é aquele que vai trazer para você rios de água viva. Aleluia. Rios de água viva. Alegria em vez de cinza. Vestes de louvor em vez de luto. Consegue entender isso? Todo esse Isaías 61, né, que ele diz assim: pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. Glorifica o Senhor. Isso glorifica, porque é o Senhor que faz todas as coisas. No mundo, a vergonha do passado sempre vem com rótulo, né? Às vezes as pessoas vão olhar a sua dor e vão te rotular, não é verdade? Aquele que foi bandido, aquela que foi prostituta, aquela que foi isso, aquele que foi aquilo. Mas é justamente esse cenário onde Deus é glorificado e transforma você num instrumento de testemunho do poder dele. Muitos falam para vocês, não é? Você na igreja? Não acredito. Você é crente? Não acredito. Você mudou? Você não bebe mais? Você não vai mais para balada?
Mas você vai dormir cedo? Você não vê pornografia? Você não joga videogame? Por quê? Porque existe algo na minha vida que me traz completa satisfação. É a vida em Cristo. E as pessoas não se conformam que você é satisfeito com a vida que você tem. Não é? Amém? Então, essa é a porção dobrada. A satisfação da vida em Cristo. Você não é mais aquele rótulo. Você não é mais aquela pessoa chamada de ex. Você hoje é chamado sacerdócio real, filho de Deus, filha de Deus, restaurado completamente pelo poder da cruz e da ressurreição. O padrão do reino, querido, ele eleva o teu nível. Ele eleva o teu nível. Sabe por quê? Quando as pessoas te olham, quando olham para mim, vocês nem imaginam o que eu fui, nem querem imaginar. Mas quando vocês olham para mim, vocês veem uma mulher de Deus. Amém. Quando eu olho para você, eu vejo uma mulher de Deus, um homem de Deus. Amém? Amém. Nem quero imaginar o que eu fui. Porque quando eu olho para trás, nem eu me imagino no que eu fui. Eu falo, nossa, eu era assim. Porque Deus mudou completamente a minha essência. Essa é a do pão. Essa é a restauração. Do pão é hoje você ser chamado de sacerdócio real. Porque você tem a porção dobrada de Jesus Cristo. Você é filho e filha de Deus com a porção dobrada de tudo que Ele tem para oferecer para mim e para você. Amém? Amém? Então, queridos, fique de pé, vamos orar. Nós somos não a nossa perda, mas nós somos aquilo que nós nos tornamos depois das perdas. O pecador se torna sacerdote do Altíssimo, autoridade espiritual. De escravizado pelo diabo, nós passamos a ter autoridade sobre os poderes das trevas. Nós passamos a ter relacionamentos saudáveis, passamos a ter paz interior. A maior restituição não é o que você recupera, mas quem você se torna depois da perda. Consegue entender isso? A restituição do Senhor é integral, não é limitada, não é só material, mas ela é espiritual e emocional, porque o amor que Deus tem por você diz assim: eu vi o que você perdeu, eu vi o que te fizeram, eu vi o que você suportou em silêncio, eu tenho a solução. A solução é meu Filho amado, Jesus Cristo. Glória a Deus. Portanto, a oferta de Deus para a sua vida foi Cristo. Amém? E Ele tem restituição plena. Querida, eu não vou, Deus diz assim, eu não vou apenas restaurar, mas eu vou te dar a porção dobrada. Mas essa restituição só poderá ser experimentada se você aceitar a oferta de amor do próprio Cristo. O ano aceitável do Senhor fala no tempo de oportunidade, a porta está aberta. Amém? Amém. Então lembre-se, Cristo é o centro das nossas vidas. Querido Deus e Pai, nós te glorificamos e te agradecemos, Senhor, por esta manhã em que te ouvimos. E nós, Senhor, nos alegramos em termos, Senhor, em Ti, a dupla honra, a porção dobrada do Teu Filho, porque Ele está em nós. Que
coisa extraordinária vivermos a tua vida em nós. Sim, a mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem, que não conseguem entender um ser pecador, como todos nós recebemos a vida de Cristo. E essa é a maior restituição, a vida de Cristo em nós, dentro de nós, a presença dele constante em nós. Não importa se estamos acordados ou dormindo, o Senhor não nos deixa, não nos abandona. Nos envia, Senhor, com esta fé, com esta certeza de que o Senhor não nos abandona, que a tua presença é sobre nós, que o Senhor vive em nós e através de nós, porque o Senhor é nosso Senhor, é nosso Salvador, o nosso Deus. Obrigado, Senhor, por esta manhã, obrigado por esta revelação, obrigado, Senhor, porque nós temos em Ti a graça e não o juízo, Senhor. Nós temos o Teu favor, nós temos o Teu amor sobre nós. Nós temos a água viva, Senhor, e não o fogo consumidor, Senhor. Nós temos o céu em nós e não, Senhor, o inferno. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esta manhã. Obrigado pela Tua vida em nós. Nos mantém, Senhor, em Ti. Nos mantém, Senhor. Não nos deixa desviar o caminho. Senhor, nós não queremos desviar nem para a esquerda nem para a direita. Não queremos olhar, Senhor, para os outros, Pai, queremos olhar somente para Ti. Senhor, nos mantém, Senhor, contigo, em fidelidade contigo, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu zelo, pelo Teu cuidado e bondade. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos, aplauda o Senhor. Pelo amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos e todos digam amém. Tenham uma excelente semana. Desfrutem do